Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Graça e paz, tudo bem? Nós estamos reunidos aqui para mais um culto de adoração ao Senhor. Hoje eu quero falar com você sobre um tema importante, útil e relevante para esses tempos que nós estamos vivendo, que é o tema Como vencer grandes desafios. E eu pergunto para você nessa noite, os tempos que nós estamos vivendo, os tempos que você está vivendo, você considera tempos de grandes desafios? Eu acredito que sim, não é? 2020 em si tem sido um ano de um grande desafio, ou de vários grandes desafios, onde dia após dia, mês após mês, grandes desafios estão se levantando diante das nossas vidas. E quando nós pensamos em desafios, quando nós pensamos em adversários muito grandes ou muito poderosos, e quando nós falamos da palavra de Deus, isso é automático. Com certeza, a primeira coisa que vem em nossa mente é a passagem do gigante Golias. Isso se tornou uma máxima. Até mesmo isso se tornou em ditos populares, não é? É como vencer um gigante. Nós dizemos isso quando algo muito difícil está diante de nós, né? Quando nós estamos para enfrentar algo muito difícil. E aí, quantas vezes você já disse isso, ou talvez alguém já disse isso para você? Agora eu vou enfrentar um gigante, não é verdade? E falando então em grandes desafios, em tempos difíceis, eu quero refletir um pouquinho com vocês sobre esse tema. Pega a sua Bíblia, deixa ela aberta lá em 1 Samuel, no capítulo de número 17. Eu não vou ler agora o capítulo inteiro, é um capítulo muito grande, não é? Mas eu vou ler alguns versículos por dentro e você vai me acompanhando aí na sua Bíblia. Como vencer grandes desafios? Segundo o relato de 1 Samuel, no capítulo de número 17, apenas refrescando a sua memória, ou talvez você que está nos assistindo nessa noite não seja cristão e não conheça a história, conta-se que o menino Davi, ele se superou, vamos dizer assim, ao enfrentar o gigante Golias. Era um rapaz pequeno, um rapaz sem treinamento militar, alguém que estava vendo o seu povo ser afrontado por um gigante literal, fisicamente gigante, treinado para a guerra, onde todos os outros soldados do seu povo estavam intimidados diante dele, mas Davi ele não teve medo. E nós precisamos refletir, como vencer grandes desafios? Para entendermos isso, nós precisamos ver as maneiras, como o jovem Davi, o pequeno Davi, ele enfrentou esse desafio que ele estava vivendo. A primeira maneira que eu entendo no texto, quando eu olho para esse texto, eu vejo que Davi ele vence esse desafio gigantesco, porque antes de enfrentar Golias, Davi ele enfrentou e venceu o desprezo. Ele era um homem pequeno. Ele não tinha treinamento militar. Ele estava se oferecendo para enfrentar um gigante treinado, guerreiro. Obviamente, Davi foi desprezado ao sugerir que ele poderia enfrentar Golias. E eu pergunto para você nessa noite, você já foi desprezado em algum momento? Será que em algum momento alguém já olhou com desprezo para você, seja por que motivo for, e talvez você tenha se sentido mal com isso? Talvez nesse tempo que nós estamos vivendo agora, tempos difíceis, de grandes desafios, será que você tem se sentido desprezado de alguma maneira? Como que nós podemos vencer o desprezo? Lá no versículo 28 de 1 Samuel, no capítulo 17, nós vemos que Davi ele vence o desprezo, mas ele não vence um desprezo apenas não, ele vence vários desprezos. Primeiramente, ele vence o desprezo dos seus irmãos. Os seus irmãos eram soldados, os seus irmãos eram treinados para a guerra, os seus irmãos eram maiores, mais musculosos, mais bem preparados para enfrentar Golias, mas não tinham coragem. E vendo
a disposição de Davi em enfrentar Golias, eles acharam Davi alguém presunçoso. Versículo de número 28, nós vemos isso. E ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, sendo mais velho, mais bem preparado, mais forte, o maior, seu irmão mais velho, vendo falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Lembrando que Davi era um cuidador de ovelhas, cuidava das ovelhas do seu pai. Bem conheço a tua presunção e a maldade do seu coração, que descestes para ver a peleja. Eliabe, ele despreza o seu irmão Davi. Ele olhava para Davi e dizia assim: esse aqui é o mais novo, esse aqui é o pequeno, esse aqui é o que não tem treino, esse aqui é só um cuidador de bicho, esse aqui, ele tá aqui para ver o circo pegar fogo, né? Mas ele não é aquele que vai enfrentar Golias, ele não é um herói de guerra. E Davi começa a ser desprezado dentro da sua própria família. É interessante que no versículo de número 30 nós vemos que o exército de Israel, ele também despreza Davi pelo mesmo motivo. Imagine só, um exército bem preparado, atemorizado diante de um gigante, de repente vendo um adolescente, cuidador de ovelhas, se oferecendo a fazer o que eles não estavam tendo coragem, enfrentar o gigante. O orgulho sobe o coração daqueles soldados e eles desprezam Davi. Versículo 30. E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Davi, ele continuava ali firme no seu intento de enfrentar Golias, mas o exército também lhe despreza. É interessante que, continuando a história, não é? Esse mesmo exército que lhe despreza, no versículo de número 31, anuncia a presunção de Davi de enfrentar Golias ao seu rei. O rei, que era talvez o mais bem preparado de todos. E é interessante aqui, momento teológico, né? Vem cá, se você que gosta do momento teológico, essa semana a gente não teve, não é? Mas a palavra de Deus, ela nos revela que Saul não era alguém pequeno. Saul era alguém grande, né? Em um determinado momento a Bíblia fala que quando ele ficava em pé no meio do povo, o povo alcançava a altura da sua cintura, mais ou menos, né? Se eu não me engano. E ainda assim, sendo Saul um camarada grandão, não teve coragem de enfrentar o gigante. Até porque era sua responsabilidade civil, né? Enquanto rei de Israel. Mas no versículo 31, vendo aquele rei a disposição daquele pequeno adolescente de enfrentar Golias, o desprezou também. O versículo 31. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul. Quem anunciou? Os soldados que estavam desprezando Davi, que mandou tomá-lo, ou seja, chamá-lo. Saul ficou ali diante de Davi, e você conhece a história, eu não vou ler a história toda, você pode ler ela em casa, 1 Samuel capítulo 17. Logo na sequência, Saul, ele despreza Davi. Mas nós podemos continuar, e eu posso dizer para você que Davi, ao enfrentar o desprezo, ele enfrenta o desprezo dos seus irmãos, ele enfrenta o desprezo dos soldados israelitas, ele enfrenta o desprezo do rei, mas ele enfrenta o desprezo do seu próprio adversário, que é Golias. Versículo de número 42. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Golias também despreza Davi. Golias, ele olha para Davi e diz assim: é isso que vocês estão oferecendo para guerrear contra mim? Não é possível. Possível. Eu sou um gigante, vocês estão me dando uma criança para guerrear contra mim. Então Davi, ele é por diversas vezes, reiteradamente desprezado. E talvez nesses tempos que nós estamos vivendo, momentos difíceis, de grandes desafios, talvez diante dos grandes desafios da sua vida, né, desafios de algum sonho, desafios de grandes projetos, você tem se sentido desprezado.
alguém tem dito que você não vai ser capaz, alguém tem dito que você não vai chegar lá, talvez você mesmo tenha se desprezado, não tenha acreditado, mas olha, Davi ele não se torna de forma alguma um vencedor sem enfrentar, primeiramente, o desprezo daqueles que o achavam pequeno. Resumindo a coisa toda, todos aqueles que desprezavam Davi olhavam para Davi e o viam como alguém absurdamente pequeno. E será que você tem sido tratado como alguém pequeno? Será que você tem se sentido alguém pequeno? Pequeno diante das situações, pequeno diante dos desafios, pequeno diante dos seus sonhos? O que a palavra de Deus nos diz é que quando nós estamos com Deus, nós somos grandes. E Davi ele tinha esse conhecimento no seu coração. Ainda que o mundo o achasse pequeno, Davi olhava para si mesmo, mas ele se via como maior do que aquele gigante, porque Deus estava com ele, amém? E o mesmo Deus que estava com Davi, ele está com você também. Davi ele vence o desprezo dos irmãos, dos soldados, do rei, do seu inimigo. E é interessante que na história de Davi, que o pior desprezo de todos, talvez, seja daqueles que ele mais amava, não é? Esse é o desprezo que mais nos machuca, que são dos seus irmãos. Mas ele passa por cima de tudo isso porque ele sabia quem estava com ele. Deus jamais nos despreza. Isaías 49, versículo de número 15 diz assim: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mais ainda, que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus ele se compromete a nunca esquecer de você, a nunca te deixar, a nunca te abandonar, a nunca te desprezar. E Davi tinha isso fixo na sua memória e por isso ele não teme enfrentar Golias. Mas para enfrentar e vencer Golias, esse grande desafio, Davi ele não precisou vencer apenas o desprezo, mas ele precisou vencer também o orgulho. Para convencê-lo a deixar enfrentar o gigante Golias, Davi ele contou ao rei que ele já havia enfrentado sozinho, versículo 36, um urso. E ele diz também, no versículo de número 37, que ele não se gloriava disso, mas ele reconhecia que fez isso por Deus. Vamos lá, versículo 36 e 37. É Davi conversando com Saul. O rei Saul despreza Davi. O rei Saul pergunta para ele ali, mas como você pode imaginar que você vai conseguir enfrentar um gigante e vencer? Davi diz, assim feria o teu servo o leão, também o urso. Assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi está dizendo para Saul, Saul, eu já tenho currículo, eu já tenho experiência nisso daí. Por acaso meu rei já enfrentou um leão? Algum dos soldados do meu rei já enfrentou um urso? Eu já enfrentei e venci. E quando você lê o versículo 36, você pode pensar assim, Davi agora está sendo presunçoso e orgulhoso. Versículo 37 fala muito do caráter espiritual de Davi. Disse mais Davi, o Senhor, quem Deus, o Altíssimo, Todo-Poderoso, me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele, olha a convicção do homem de Deus, me livrará das mãos desse filisteu. Testemunho. Davi, ele testemunha para o rei Saul que ele não estava ali confiado no seu braço, mas que ele confiava no Senhor. E diante daquele testemunho, Saul responde, então disse Saul a Davi, vai e o Senhor seja contigo. Davi sabia quem estava com ele. Davi conhecia o Senhor. Davi ele havia vencido realmente grandes feras enquanto ele cuidava do rebanho do seu pai, mas ele não se orgulhava disso porque ele sabia que aquelas vitórias não vinham do seu próprio braço, mas vinham de Deus. Eu digo para você nessa noite, como é que você está diante desses grandes desafios que 2020 está nos trazendo? Será que você está vencendo?
eu acredito que eu estou vencendo, né? 2020 não tem sido um ano fácil para ninguém. Mas eu acredito que eu, por exemplo, Fabrício, estou vencendo. Mas eu posso dizer para você, eu estou vencendo porque o Senhor é comigo. E você também, se você também está vencendo, você precisa reconhecer, assim como eu, você precisa reconhecer, assim como Davi, que você está vencendo porque o Senhor é contigo. Talvez você esteja vencendo grandes desafios, o desafio da assombração do desemprego, o desafio da assombração das incertezas do que vai acontecer após tudo isso que nós estamos vivendo. Desafio do seu trabalho, do seu estudo, dos seus problemas familiares, e aí eu falo de recursos e tantas outras coisas, mas você pode ter certeza que você vai vencer porque Deus está contigo. Essa convicção nós não podemos perder, e Davi não a perde em momento nenhum. Provérbios capítulo 16, versículo 18, nos diz: a soberba precede a ruína. A soberba precede a ruína, ou seja, a soberba ela vem antes e anuncia a ruína, e o orgulho a queda. E é por isso que Davi, ele não é alguém orgulhoso, ele não é alguém soberbo, mas ele reconhece diante de Saul e de todos os homens, e diante do seu próprio inimigo Golias, que é Deus quem lhe daria a vitória. E Davi, ele fala isso na cara de Golias: hoje mesmo o Senhor te dará em minha mão. Isso é convicção e fé, isso é certeza, isso é relacionamento com Deus, é confiança em Deus. E é assim que nós vencemos grandes desafios. Em terceiro e último lugar, como que nós podemos vencer grandes desafios? Como que Davi fez para vencer aquele grande desafio? Está todo o exército de Israel ali naquele vale, atemorizado. Do outro lado está o exército filisteu. Golias está à frente daquele exército, um soldado apenas, gigantesco. Um soldado bem treinado, e ele lança um desafio: quem poderá me enfrentar? E em um exército inteiro, e quando nós falamos de coragem, nós logo pensamos em soldados. Mas no exército de Israel se revelaram os covardes, e ninguém teve coragem de enfrentar aquele Golias, um homem apenas, aquele gigante chamado Golias, um homem apenas. Todos hesitaram, todos tiveram medo, inclusive os irmãos de Davi, inclusive o rei de Davi, inclusive o exército do povo de Davi. Mas Davi, ele vence aquele grande desafio, aquele gigante, vencendo também a hesitação. Hesitar significa ficar parado como aqueles soldados ficaram, significa ficar na sua como o rei ficou, o rei Saul, e ele não deveria, era sua responsabilidade enfrentar aquela batalha. É ficar como aquele povo de Israel ficou, esperando o inimigo atacar primeiro, travado diante do desafio. Mas Davi, ele não hesitou. Ao invés de ficar esperando Golias atacar primeiro, até mesmo no campo de batalha, nós vemos isso. Davi, ele correu para dentro de Golias. Talvez quando você era adolescente, quando você era criança na escola, você brigava, e tinha uma frase muito conhecida, né, do brigão da escola, que é aquela: cai dentro, não é? Não deu nem tempo de Golias falar isso para Davi. Golias está menosprezando Davi. Ele olha com desprezo para Davi, e Davi apenas com uma atiradeira na mão, e ele fala: por acaso eu sou algum cachorro para você me atacar com uma atiradeira? Você vem a mim com paus e pedras? E Davi diz: não, eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, hoje ainda o Senhor te dará na minha mão. E ainda falando, Davi, ele cai dentro de Golias. Ele corre para cima de Golias. E eu acredito que Golias, ele deve ter ficado olhando aquilo um pouco sem reação, porque nessa corrida Davi, ele pega a sua atiradeira
e ele joga aquela pedra. Davi só faz isso porque guiar a pedra, quem fez foi o Espírito Santo do Senhor. E a pedra ela é cravada então na fronte daquele inimigo. Ele cai ao chão e Davi lhe arranca a cabeça, vencendo aquela guerra usando a própria espada de seu inimigo. Davi ele vence a hesitação. Ele não fica na sua zona de conforto. Versículos 48 e 49 de 1 Samuel, no capítulo de número 17. A gente tem que ler. É o registro de um dos acontecimentos mais fantásticos de toda a Escritura Sagrada. Vou ler a partir do versículo 47. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva todo o exército, não com espada nem com lança, porque Golias ele havia acabado de zombar das armas de Davi, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Davi ele faz esse discurso para os inimigos, para eles entenderem que Deus estava com ele. Versículo 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, caiu para dentro e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi, versículo 49, pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Versículo 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Depois de morto, Davi arranca a cabeça de Golias. Não pense que Golias é morto pela sua espada. Ele já estava morto quando Davi lhe arranca a cabeça apenas como um símbolo de vitória. Antigamente era comum que os inimigos derrotados em uma batalha como essa tivessem suas cabeças arrancadas e levantadas por aquele que ganhou a guerra. E assim Davi faz. E quando Davi ele levanta a cabeça de Golias e a mostra para o exército inimigo, para o exército filisteu, aqueles homens ficam apavorados, porque eles reconhecem que aquela batalha não era apenas de Davi, era do Senhor. Que Davi era apenas um instrumento de Deus, e que agora esse instrumento de Deus, a ira de Deus, seria manifestada por meio de Davi e do exército de Israel para cima deles. E o que eles fazem? Fogem, porque Davi ele não hesitou. Então não fique esperando parado, esperando que os grandes desafios se resolvam sozinhos, mas cai para dentro dos seus grandes desafios, enfrente os seus adversários, enfrente os seus desafios, lembrando-se que Deus está com você. Lembrando-se que Deus é a sua força. Lembrando-se que Deus lhe garante a vitória sobre os grandes desafios. Lute, mas lute sabendo que Deus está com você. Esse é o segredo para nós vencermos os grandes desafios nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo. Concluindo, Davi ele venceu o gigante porque ele venceu primeiro o desprezo, mas ele venceu também o orgulho, ele venceu também a hesitação. E eu pergunto para você nessa noite, como vencer os grandes desafios da vida? Como você tem enfrentado os grandes desafios da vida? Nós precisamos seguir os passos desse menino que veio a se tornar mais tarde um dos o maior rei que Israel já teve, e também um dos maiores militares guerreiros de toda a história. Um exército zombou desse rapaz e ele se tornou um dos guerreiros mais conhecidos da história da humanidade e um dos melhores exércitos do mundo, que é o exército de Israel. Ainda hoje, em 2020, ele carrega em sua bandeira uma estrela chamada Estrela de Davi, em reconhecimento ao feito extraordinário desse homem e aos desafios que foram vencidos por ele. E eu quero terminar dizendo para você nessa noite, você também vai vencer os seus desafios.
Você precisa apenas seguir nos passos desse homem. Você precisa seguir nos passos de Davi. E eu tenho certeza que os inimigos cairão diante de você. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor tem ministrado ao nosso coração nessa noite, porque eu sei que é um tempo de desafios, de lutas, não tem sido fácil os últimos tempos que nós estamos vivendo, mas o que a sua palavra aqui nos ensina é que com o Senhor nós vencemos qualquer adversário. Seja ele um gigante, o exército de um homem só, um inimigo muito poderoso, ou seja literalmente um outro exército, não importa, não importa. O Senhor está conosco, nós avançaremos e venceremos, porque a guerra pertence ao Senhor, é o que nos disse e nos ensinou o teu servo Davi. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor, ó Pai. Eu sei que nesse momento muitos que me ouvem estão vivendo suas guerras pessoais e nós queremos crer que cada uma dessas batalhas serão vencidas porque o Senhor está ao nosso lado. O Senhor é ao mesmo tempo o nosso escudo, mas também a nossa espada. Louvado seja o seu nome. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que você seja muito abençoado por essa palavra, que ela seja uma semente lançada na horta do seu coração, criando raízes, se tornando uma árvore grande e frondosa que produza muitos frutos para abençoar a sua vida. Então lembre-se, como vencer os grandes desafios. Lembre-se de tudo que nós vimos aqui nessa noite. O grande segredo é a confiança irrestrita no Senhor, de que Ele está ao nosso lado. Venceremos leões, venceremos ursos e gigantes parecerão anões diante de nós. Deus te abençoe. Nós nos vemos amanhã no Momento da Palavra. Estarei esperando por você. Até lá. Por volta do ano 1020 a.C., era um tempo de muitas guerras entre filisteus e israelitas. Os filisteus haviam capturado a Arca da Aliança, mas tiveram que devolvê-la, pois a arca espalhou a morte entre eles. Nessa época, existiu entre os filisteus um guerreiro gigante chamado Golias. Ele desafiou a Israel e nenhum guerreiro ousava enfrentá-lo. Foi também nessa época que existiu Davi, um jovem da tribo de Judá. Ele foi o único israelita que teve coragem para enfrentar o gigante. E é sobre o dia desse desafio que trata essa música. Vejam! Os filisteus estão trazendo um gigante! Rei Saul, não podemos vencer a batalha. Filisteus se aproximam do nosso arraial. Vem com suas espadas e escudos e um gigante guerreiro de Gate. Nenhum israelita pode enfrentar. O gigante de Gate se chama Golias. É uma
Quem é esse menino que vem como um louco? Eu vou despedaçá-lo e jogá-lo no chão. Sou Golias, guerreiro invencível, o mais forte entre os filisteus. Vem menino, eu vou logo te dar uma lição. És então o gigante guerreiro invencível, que afugenta os guerreiros do meu Israel. Vens a mim com espada e escudo, tua lança não me tocará. Te enfrento em nome do Deus de Israel. Hoje conhecerás o poder do Deus vivo. Ele te entregará nas mãos desse menino aqui. Toda a congregação de Israel se alegrará. O Senhor de Israel nem precisa de armas para te lançar no chão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê